dessa da ovelha Sheila, né? E tudo isso porque ela ficou esse tempo sem ter alguém que a pastoreasse. Ao olhar isso, a gente vê que as ovelhas necessitam de pastoreio. Parece uma coisa simples, mas precisa de alguém que cuide, né? O rebanho precisa de pastoreio. É, agora em Canberra, na capital lá da Austrália, eles encontraram, alguns voluntários encontraram um carneiro. Esse carneiro aqui que eles chamaram de Cris. Esse carneiro, ninguém sabe se fez parte de algum rebanho ou não, mas ele chegou à cidade ali, a cidade parado, estressado, porque ele também teve a sua lã, cresceu bastante a lã da ovelhinha, ou do carneiro. Esse carneiro, olha ali, colocaram junto de uns cangurus e parece uma pedra do enorme que era o carneiro, né? O carneiro Cris. E eles levaram o carneiro para que ele pudesse ser tosquiado, né? Eu chamaria assim, pastoreado, levar os carneiros. Os voluntários tiveram que dopar o carneiro Cris, porque era muita lã que ele tinha. E ele estava extremamente estressado. Quando foram fazer a tosquia dele, descobriram que a lã tinha pedaços de pedras, restante pedras pequenas, mas tinha mato, tudo ali dentro, e ele estava tão estressado. Para você ter uma ideia, eles tiraram do carneiro Cris quase 42 quilos de lã. Imagina o que é isso, quase 42 quilos de lã desse carneiro, olha ali, que ele ficou sem ter alguém que o pastoreasse. Olha, então o carneiro Cris, antes e depois, tiveram que colocar até algo para aquecer, porque senão ele sentiu muito frio. O trabalho que eles fizeram com o carneiro, fizeram com tanta pressa, até quebraram um recorde para tosquiar o carneiro. A lã do carneiro está no museu. De tanta lã que tinha o carneiro Cris. Até chegaram a ferir. Você vai ver que tem algumas manchinhas vermelhas no carneiro, porque ele estava assim, não conseguiram resolver o problema, quiseram fazer tão rápido e para o pastoreio dele acabaram ferindo o carneiro. Isso mostra que os carneiros necessitam de pastoreio. Quando nós olhamos a realidade da nossa igreja, nós vemos uma situação assim muito, muito, muito parecida. Nós temos uma igreja, muitas vezes, com muita gente, sentado. Às vezes a gente conhece os irmãos só pela cor da roupa, né? Alguns chamam de irmãos, mas não tem essa intimidade. Alguns olham só as costas da cabeça aqui do outro, né? E, ó, só se conhece assim, oi, tudo bem? E às vezes a gente se cumprimenta e fala assim, oi, como é que você está? O outro fala bem, mas a gente sabe que ele às vezes está por dentro cheio de problemas, de lutas e dificuldades, e a gente não tem tempo um para o outro, não é? Então, essa realidade que tem trazido sofrimento à igreja e também traz o coração de Deus, é uma realidade desafiadora. Porque na realidade da igreja que nós vivenciamos hoje, às vezes o pastor é um só para cuidar de muitos. Às vezes o pastor está cuidando de um lado e a necessidade do problema de um pastoreio mais constante está do outro lado, né? Uma pessoa está bem próxima, mas às vezes não ganhou a confiança no pastor suficiente para que pudesse abrir o seu coração. Então, olhando essa realidade, a gente volta a fazer uma leitura do que a Bíblia fala sobre isso. Se você se lembra, quando Jesus olhou as multidões, não é? Ele viu as multidões das pessoas de Israel, lá em Mateus capítulo 9, verso 36, diz que Jesus, ao ver as multidões, se compadeceu dela, porque estavam como? Aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E às vezes, irmãos, por mais doído que seja, a gente vive essa realidade, às vezes, dentro da própria igreja. A gente vê pessoas que estão exaustas, aflitas, e necessita de alguém que as pastoreie. O pastor, às vezes a gente atribui assim, não, o pastor da igreja faz isso, mas ele não vai dar conta, porque é um para muitos, e esse nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus parece sempre ser na Bíblia que as pessoas pastoreemos umas às outras. Quer ver? Deixa eu ver.
perceber, quando Jesus viu a multidão que não, como ovelhas que não tinham pastor, a primeira coisa que Jesus fez, ele chamou o pastorado para si. Ele disse: Eu sou o bom pastor. Ele não cruzou os braços em frente à dificuldade, ele saiu para pastorear. E não só isso, ele compartilhou o seu pastoreio com os seus discípulos. Olha o que diz a Bíblia aqui, preste atenção. Olha o que diz a Bíblia aqui, em Mateus 9, 36 a 38. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. Então Jesus disse o quê? Aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quando precisou de alguém que ajudasse a pastorear, porque veja, Jesus era uma pessoa, ele estava como um homem aqui. E Jesus sabia que, como homem, ele não dava conta de pastorear completamente aquele rebanho. Aí ele pede aos discípulos que peçam a Deus que mande gente para ajudar. E olha qual é o resultado. Quem é que Deus manda para ajudar no pastoreio com Jesus? No capítulo 10, logo em seguida a essa declaração de Jesus, diz o seguinte, versículo 1, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ou seja, Jesus, nesse momento, ele, vendo a necessidade, ele sai para pastorear, mas ele também pede aos discípulos que orem, e quando eles oram, Deus usa os discípulos para que pudessem pastorear as pessoas. E você vai ver que em Mateus capítulo 11, verso 1, Jesus sai com os discípulos para fazer esse pastoreio na cidade deles, para pastorear as multidões que estavam sem ter alguém que as ajudasse. Então, quando você olha isso aqui, você fica refletindo sobre isso. E não para só aí. Olha, observe isso aqui. Se você pegar a sua Bíblia em João capítulo 21, verso 15 a 17, você vai se deparar com outra realidade surpreendente sobre o pastoreio. Não é? Olha, observe um pouquinho aqui. Veja bem. Já anotou na sua Bíblia aí? Vou te passar agora. Olha aqui, ó. Olha o que diz. Jesus encontrou-se com Pedro após a ressurreição, não foi? Lá na beira do lago, quando Pedro estava pescando lá com mais outros discípulos. Olha o que diz o texto. Jesus chamou Pedro, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Olha a resposta de Pedro: Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo. Então o que Jesus disse para Pedro? Apacente os meus cordeiros. Dali mais um pouco. Jesus perguntou pela segunda vez. A segunda vez Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? E então Pedro respondeu: Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo. E Jesus disse o que para Pedro? Pastorei as minhas ovelhas. Dali mais um pouco, a terceira vez, Jesus perguntou. Eu acho que Jesus colocou a mão no ombro de Pedro assim, né? E falou: Simão, filho de João, você me ama? Eu acho com muito carinho, né? Aí Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, né? A terceira vez, e respondeu: O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse o quê? Apacente as minhas ovelhas. Você observa que a exigência de Jesus para o pastoreio é simples e prática. Ele pergunta só: Você me ama? Ou seja, para que nós possamos pastorear pessoas, nós não precisamos ter uma faculdade de teologia como o pastor tem. Nós não precisamos de ter muito conhecimento. O único requisito básico que Jesus estabeleceu é: você me ama. Aí eu pergunto: você ama Cristo, professor? Você ama Cristo, diretor? Você ama Cristo?
Se você ama Cristo, você tem um chamado para pastorear pessoas. E é aqui que estabelece toda a nossa questão. Jesus não pede coisa complicada, ele é prático, ele é simples, né? Você me ama? O que ele perguntou a Pedro? Então, se a gente ama Cristo, nós temos um chamado para pastorear pessoas. E não só isso. Observe um detalhe aqui, que Jesus, depois de dizer isso para Pedro, mais tarde Jesus reúne com seus discípulos. E Jesus diz para eles assim, ó, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, que façam o quê? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, a ordem de Cristo aqui é para que façam discípulos. Então, se você está sentado aí em sua casa, na mesa, comendo ou fazendo qualquer coisa, e Jesus chamou você para pastorear a pessoa, porque eu vou fazer novamente a mesma pergunta. Você ama Cristo? Se você ama Cristo, responda assim, ó, levanta o dedo assim, ó. Se você ama Cristo, você que está me assistindo, mesmo que você esteja com a câmera fechada, você ama Cristo? Faça assim. Se você ama Cristo, então você é chamado, você é enviado a pastorear pessoas. Aí você fala para mim, mas pastor, como é que eu posso fazer isso? Não, é isso mesmo. Olha aqui a conclusão maior, ó. O resumo. Quem ama Cristo, pastoreia pessoas e faz discípulos que também pastoreiam pessoas. Quem ama Cristo, repito, pastoreia pessoas e faz discípulos que também pastoreiam pessoas. Então, o requisito básico você já tem, né? O requisito ama Cristo, porque quem ama Cristo ama o próximo como a si mesmo. E aí muda tudo. Ó, então eu queria, nesse momento, reforçar com você esse ponto. Você ama Cristo? Amo. Então você é chamado para pastorear pessoas. Aí você diz assim: ah, pastor, e como é que eu vou pastorear pessoas? Não é? Como é que eu vou pastorear pessoas? Você tem que pastorear a pessoa com a experiência de vida que você tem, com a experiência espiritual que você tem em Cristo. É isso que você vai pastorear os alunos da sua unidade. Tá bom? Então, se você está aí, lembre-se. Vou repetir, hein, gente? Os membros da nossa igreja estão tendo pastoreio adequado? Não, não. E sabe por que não estão tendo? Porque às vezes nós esperamos só do pastor da igreja. Mas Deus não chamou só o pastor da igreja para pastorear pessoas. Deus também chamou cada membro do corpo de Cristo para fazer isso. Então, se você ama Cristo, você tem um chamado para pastorear pessoas. E eu digo assim, e qual é o melhor ambiente para a gente pastorear as pessoas da nossa, da nossa comunidade? Comece pela sua unidade. A unidade da escola sabatina, onde você tem 8 a 12 famílias, 12 pessoas, 13, 14, 15, você começa pastoreando a partir daí, tá bom? E a partir desse momento você começa o pastoreio. Então eu volto a repetir com você aqui, ó. Pensa comigo. Qual é a exigência de Jesus para enviar você para pastorear pessoas? Você me ama? Então pronto. Isso aqui é simples, prático, não é? Jesus é o mais simples. Jesus não é complicado. Jesus é simples para explicar isso para a gente. Então, eu queria fechar esse bloco com você com isso aqui. Se você ama Cristo, você tem um chamado para pastorear pessoas. Já tinha pensado sobre isso? Eu queria pedir a você agora que feche os seus olhos aí onde você está. Eu quero agora, nós vamos dar essa pausa aqui, pastor Marcos, uma pausa aqui agora, e depois dessa oração, para a gente, se tiver alguma pergunta sobre esse assunto, para a gente conversar, porque vamos gastar um pouco mais de tempo na parte prática. Feche os seus olhos aí para a gente orar. Fale com Deus. Deus, eu te amo.
coloca o teu amor no meu coração, para que eu tenha a disposição, a alegria e o privilégio de ir e pastorear as pessoas, começando pela minha unidade da escola sabatina, começando pelos professores. O diretor pode começar com os professores, Senhor. Então, coloca o teu espírito sobre eles, que eles tenham o dom de pastoreio, que eles queiram pastorear o diretor, os professores das suas unidades, e que os professores das unidades tenham o desejo de pastorear os membros da igreja, para que possam, pastoreando os membros da sua unidade, eles possam ser bênçãos, as pessoas sejam cuidadas, e não vejamos a realidade do que vimos com uma ovelha, com o carneiro Cris, com a ovelhinha Sheila, na vivência dos membros da nossa igreja, dos membros da nossa unidade, nós lhe pedimos em nome de Jesus Cristo. E todos dizem: amém, amém e amém. Maravilha, pastor Edmar. É importante demais ter o início dessa aula falando sobre esse tema, porque, afinal de contas, todos nós, como professores, fomos chamados com uma missão. E essa missão é pastorear. Vamos lá, eu vou abrir o microfone. Eu vou abrir aqui o microfone para que a gente possa interagir. Nós temos aí alguns minutinhos para a gente ter nossas perguntas, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, vou desativar o som para que você tenha então oportunidade para você fazer então a sua a sua pergunta sobre o tema. Pastor Edmar, eu tenho já uma pergunta enquanto os irmãos aí vão se organizando aí para fazer a sua pergunta. Deixa eu lhe dizer, eu tenho uma unidade de ação em que é diante de tanta correria, diante de tanta coisa que a gente tem que fazer, uma forma prática que eu poderia pastorear a minha unidade de ação. Pastor Marcos, é, eu vou fazer um pedido assim: segure a sua pergunta para a segunda etapa, Ótimo, tá perfeito, bom? Segure perfeito. a sua pergunta para a segunda etapa, porque se você vai ver que é muito prático. E talvez, se a gente não tiver todas as perguntas aqui, possamos deixar um pouquinho mais para lá, para que a gente possa aproveitar esse contexto, as perguntas que você tenha. Ok. Ok, se você tem alguma pergunta sobre esse primeiro tema, esse é o momento. Só, eu quero fazer uma pergunta antes de você fazer a pergunta. Você está conseguindo abrir o seu áudio? Que eu estou na dúvida aqui se você que está assistindo aí consegue abrir o áudio para poder falar. Sei que a câmera tem alguns que estão abrindo. Ou talvez, pastor Marcos, se o pessoal não se importar, pudesse não ter eu seguiria fazendo uma visão prática e daria mais um tempo Uhum. para fazer algumas perguntas no geral. O que que acham? Pode ser, porque Pode aí é o ser? tempo que eles vão se preparando para fazer as perguntas e aí já engloba. Ok. Oi, alguém falou aí, pastor. Concordo, pastor. Deixa ele correr sobre o assunto, depois a gente faz as perguntas no final. Maravilha. Obrigado, Ana. Isso foi bom porque agora eu sei que vocês podem abrir o áudio de vocês no momento das perguntas. Então vamos Vamos seguir prosseguir, não para a é? parte prática. Veja bem. Então eu volto agora àquilo que nós falamos nesse instante. Opa, pronto. Veja só. Lembra que eu falei qual é a exigência de Jesus para o pastoreio? A exigência simples e prática. Você me ama. Quem ama a Cristo faz o quê? Pastoreia pessoas e faz discípulos que também pastoreiam pessoas. Agora, qual é a proposta da escola sabatina? Deixa eu passar para a gente. A proposta da escola sabatina é que cada professor, cada ancião, diretor e professor da escola sabatina seja um pastor. Ou seja,
o diretor, qual é a proposta da escola sabatina, o diretor escolhe mais alguém que possa acompanhá-lo, isso vai ser um pastor. Tá bom? E acho que tem alguém aí com seu áudio aberto, né? Isso, ok. Então, veja, cada ancião, qual é a proposta da escola sabatina? Que cada ancião e diretor de escola sabatina, ele seja um pastor da sua unidade. Ele pastoreia os membros da sua unidade. Agora, isso é possível? Como é que a gente pode fazer isso acontecer? Deixa eu dar para você aqui uma dica. Eu sugiro 4 passos que você, como diretor e como professor, poderá fazer isso muito bem na sua unidade. O primeiro passo é que você precisa dar. Você precisa mudar a cosmovisão do diretor e professor da escola sabatina. A sua própria cosmovisão tem que ser mudada, como diretor e professor. Por quê? Que muda? Qual delas deve ser mudada? Eu penso o seguinte: nós vivemos durante muitos anos, no nosso jeito de fazer igreja, que quem só pastoreia? O pastor da igreja. Ah, não, o pastor tem um problema. Fulano, pastor, só tem que cuidar da irmã Beltrana, da irmã Francisca. Isso é normal, isso deve acontecer. Mas muitas vezes nós estamos seguindo o padrão que recebemos, talvez, do passado que veio se repetindo. Muitos diretores se contentam só em abrir o programa da escola sabatina e não cuidar das pessoas. Às vezes até se preocupa que as pessoas tenham uma lição, mas não vão muito além disso. Então, qual é a proposta? É que a gente mude essa visão e a gente comece a ter um pastoreio da unidade a partir do diretor pastoreando os professores da escola sabatina, visitando em seus lares, e os professores da unidade também visitando os membros da sua unidade em seu lar, pastoreando e cuidando deles. Veja mais um pouco. Como é que eu posso mudar essa cosmovisão? Eu sugiro aqui que a gente faça do modo que Jesus fez, né? Lembra que nós lemos lá no começo? Quando Jesus, quando tem uma deficiência de pastoreio, uma demanda muito alta de pessoas para você pastorear, o que Jesus fez? Ele disse aos discípulos: ore ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E enquanto os discípulos estavam orando, Deus mudou o coração dos discípulos e os envolveu no pastoreio das pessoas. Então eu digo assim, primeiro passo, você tem que orar. Senhor, eu tenho dificuldade de pastorear as pessoas. Eu te amo, mas eu às vezes tenho muito trabalho, a minha vida está atribulada de tantas coisas que eu tenho para fazer. Como é que eu vou parar para que eu saia e vá agora pastorear os membros da minha unidade? Então, primeiro, através da oração, Deus vai mudar a gente. Deus muda a nossa mente, Deus muda o nosso coração e Deus começa o processo de transformação. Então, aqui o primeiro passo é orar. E às vezes você tem que levantar-se e dizer: Senhor, hoje vou me levantar para sair e eu quero que o Senhor me use para que eu possa pastorear pessoas. Meu foco é os membros da minha unidade, meu foco é a minha família, meu foco é os membros da minha unidade e outras pessoas o Senhor pode me enviar a mim, mas me ajude que eu pastoreie com sabedoria os membros da minha unidade e com amor. Segundo passo para mudar essa cosmovisão, eu sugiro o que Paulo diz lá em Romano, né? Desde que Deus os transforme pela renovação da nossa mente, né? Como é que Deus pode renovar, transformar a minha mente? Eu sugiro aqui 2 coisas: orar e ler. Então, como é que você vai fazer isso? Ler o quê? Aí eu tenho aqui 2 propostas. Você tem que ler, a melhor de todas é ler a Bíblia. E eu gosto de ler o Ministério de Jesus. Eu sugiro, ler o Ministério de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, isso vai ajudar muito você. Então, o tempo que você gasta com a Bíblia, lendo e aprendendo de Jesus, vai ajudar você a fazer um pastoreio de modo surpreendentemente maravilhoso. Porque a palavra vai estar em você e às vezes você está conversando e enquanto você está pastoreando aquela família da sua unidade ou o professor da sua escola sabatina, o Espírito vai lhe trazer à mente aquilo que você estudou.
Na Bíblia, aquilo que você leu, para você dar um conselho, para você ler para a pessoa, para você fazer uma oração, você vai estar cheio do Espírito e ele vai te usar de modo mais satisfatório. Aí você diz, pastor, eu quero uma coisa assim, além da Bíblia que eu vou estar lendo, eu quero um material que pode me ajudar a ter uma compreensão de pastoreio mais ampla na minha prática. Eu sugiro que você leia meu livro, Pastoreio, Missão dos Filhos de Deus. Depois eu vou te dar até um mapa geral desse livro, porque que eu sugiro ele. Mas o melhor, pastor, qual é o melhor de todos? A Bíblia. Gaste tempo com a palavra. Deus vai usar você. O livro Pastoreio, ele tem uma releitura da história da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre o pastoreio, e dá dicas também de pastoreio, de como você pode pastorear de modo mais saudável. Então, por que orar e ler? Porque eu repito, a nossa cultura de professor de escola sabatina e diretor de escola sabatina, ela é muito carregada. E se você deixar que ela te domine, você vai fazer na igreja. Como é que funciona a escola sabatina? Você viu um professor fazendo, o diretor dirigindo a escola sabatina, e você vai fazer igual ele. Geralmente, com algumas adaptações e melhorias. O professor, a mesma coisa. Então, eu sugiro a você, que está aqui, que mude isso. Busque uma escola sabatina viva. Eu digo assim, a escola sabatina viva, ela funciona no templo e nos lares. Então, você tem que mudar isso. Então, você vai mudar isso através da oração e a leitura. Através da leitura. A leitura vai mudar muito, vai ajudar muito você. Eu repito, oração e leitura. E leitura da Bíblia. E aqui, por que eu sugiro? Olha o mapa do meu livro, do livro O Pastoreio. Ele faz uma releitura, e você vai vendo aí, ele faz uma releitura do que a Bíblia fala do pastoreio a partir lá do Éden, como vem o pastoreio se desenvolvendo, e vai acontecendo. No final, você tem prática de como praticar na igreja local, como fazer os pastoreios. Tem. Isso aqui talvez lhe ajude, se você tiver disposição para isso. Tem as dicas, tem uma agenda que pode lhe ajudar, mas a base que você vai ler é a Bíblia. Pastor, eu só vou pastorar se tiver um livro? Não. Leia a Bíblia. Vocês estão cheios da palavra, Deus vai usar você poderosamente. Tá bem? Agora, o segundo passo. O primeiro vai ajudar a mudar a sua cosmovisão. Só relembrando. Pastor, como faço? Ore para que Deus lhe dê dons de pastoreio. Né? Leia a palavra. Gaste tempo com a palavra, pedindo sabedoria a Deus. Comece a ler o ministério de Jesus, que é o ministério por excelência. Então, isso vai mudar você. Então, e o segundo passo, qual é? Faça a visita de pastoreio. A quem? Você é diretor? Visite os professores e associados. Gaste tempo aí. Essa é a sua unidade de ação de pastoreio. Ah, você é professor da escola sabatina? Com a pessoa que você escolheu e com seus associados, vá fazer visita de pastoreio aos membros. E também estimule os membros para que visitem e façam visita de pastoreio uns aos outros. Aí você fala assim, mas pastor, como é que acontece essa visita de pastoreio? Eu falo assim, ó, uma dica para você aqui, ó. Separe um dia na semana e dedique 1 hora para o pastoreio das pessoas de sua unidade. Se você visitar uma família por semana, dedicando mais ou menos 1 hora nessa visitação, em um trimestre você visita todos os membros da sua unidade, em média, certo? Veja só, quantas famílias tem na sua unidade? Ah, pastor, na minha família, na minha unidade tem 5 famílias. Ok. Então você vai visitar todo mês essas 5 famílias. Porque cada semana você visita a família, aí no outro mês você repete a visitação, as pessoas se sentirão pastoreadas e cuidadas. Gente, é uma revolução linda que a Escola Sabatina está propondo para o cuidado dos membros da igreja. É nessa visita que você vai cuidar das pessoas e depois em outros ambientes, porque você vai ter intimidade para isso e confiança bastante. Ó, aqui vem outra dica. Como é que é feita a visita? Ou como é que é feito o pastoreio? Eu sugiro, faça de modo relacional. Faça com relacional, se envolvendo, conhecendo as pessoas. Faça de modo intencional, como você tem a intenção de ajudar as pessoas. Às vezes, a família está numa luta, você vai fazer uma visita. Às vezes, você está na sua unidade e vê que João está ali mais triste, você faz uma visita para ouvir, para orar, saber o que está acontecendo com João.
Às vezes você percebe que João não está estudando a lição da escola sabatina ou a Bíblia. Você vai ajudar nessa visita de pastoreio, de cuidado, estimular ele a estudar a Bíblia. Eu vi numa unidade, alguém que não estudava, é, um outro membro da unidade, ajudado pelo professor, ele fez o compromisso de visitar, de pastorear o outro irmão e ajudar ele a estudar a lição da escola sabatina, até que a pessoa conseguiu andar sozinha no estudo da lição da escola sabatina. Use os princípios da palavra de Deus, ou seja, seja bíblico. E seja multiplicador, como eu disse, ajudando para que, além de você, os membros da unidade também pastoreiem uns aos outros. Tá bom? Então, essa é uma dica das vidas de pastoreio. Aí você me pergunta agora, pastor, e como é que eu faço quando eu estou dentro da casa da pessoa? Pastorear, gente, é conversar com a pessoa. Agora, eu sempre sugiro um tripé aqui base. Ouça. Então você pergunta. Ô, João, como é que vai? Como é que você se tornou adventista? É a primeira visita. Ô, João, o que que você tá? Você já morava aqui em, eu vou usar a expressão aqui em Goiânia, né? Você já morou aqui em Goiânia? Ou você é de Goiânia ou você já morou em outras cidades? Então você vai ouvindo e depois a pessoa vai conversando história e a pessoa vai abrindo o coração, vai contando a sua história, você vai ouvindo. Então uma dica é que fale menos. É o princípio 20-80, né? Você pergunta, a pessoa fala, que interessante. Você pergunta dentro, não precisa você ficar contando suas histórias. Porque às vezes tem gente que vai fazer a visita de pastoreio, chega lá e fica só falando de si mesmo, né? Então, não, o propósito é esse, você vai ouvir o outro, né? Vai conversar com o outro. Se a pessoa tiver luta, você não entra no momento de crítica, você só ouve, aconselha. Aí depois, no final, você lê um pouco da palavra de Deus, às vezes o Salmo 23, um, Mateus 11, 28 a 30, que fala que Jesus fala assim, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados. Você vai ter um verso bíblico, se você está lendo a palavra, que vai lhe ajudar a pastorear aquela pessoa pela palavra, né? Você vai ajudar ela a confiar em Deus. Porque o propósito do pastoreio é conduzir o pastoreado para que ele conheça o sumo pastor Jesus Cristo, para que ele seja fortalecido por Deus. O pastoreio não termina na gente. O nosso chamado de pastoreio é para conduzir a pessoa ao sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Então você lê a palavra, não é? E você também ora. Ora pela família. Você não vai ficar orando por todo mundo da cidade, né? Não, se a pessoa contou para você, eu quero te orar por João, ele apresentou aqui a sua preocupação com o trabalho do seu filho. Que o Senhor abençoe com a saúde da sua esposa. E você ora pela família nesse momento. Então você tem, eu venho a conversar, ouvindo, lendo a palavra e orando pela pessoa. Ah, pastor, e se no final a pessoa me oferecer um lanche? Aproveite, coma. Não o suco, beba o suco, faça uma festa. Você está ali para celebrar o pastoreio. Então a pessoa fica tão feliz que você foi à casa dela pastoreá-la, que ela então ela ela vai expressar o carinho que você tem ali. Agora, você pode, nesse pastoreio, ainda aumenta o pastoreio, porque às vezes tem alguém que não é batizado, você pode começar a dar um estudo bíblico, eu chamo aí para aumentar o rebanho de Cristo, né? O pastoreio é multiplicador, ele também acontece aí. Tá bom? Então, lembre-se, primeiro, peça que Deus mude sua visão. Segundo, pratique o pastoreio, não é? O diretor pratica com os professores e os professores com os membros da sua unidade, ok? E aqui vem uma outra dica. Você, como diretor, faça encontros de pastoreio. Como é que você faz encontro de pastoreio? Você pode fazer, quem sabe, esse encontro, eu digo assim, o diretor, o professor não, o professor ele faz na unidade semanal. Ele faz na unidade, ali na reunião. E ele também fará em reuniões extras, como disse o pastor Marcos, com junta panelas, com o passeio no parque, fazendo alguma coisa juntos no outro momento. E o diretor, ele faz isso com os professores, quinzenalmente. O diretor também pode fazer esse tempo com os professores, um almoço juntos, um passeio com os professores no ar. É muito útil. Mas ele pode se encontrar aí, quem sabe, um domingo, meia hora antes do culto,
a cada 15 dias ou uma vez ao mês para conversar como é que está o pastoreio dele. Gente, como é que está o pastoreio de vocês? Como é que está acompanhando as unidades? Alguma necessidade? Orar uns pelos outros. Então, isso é muito importante. Então, eu proponho aí, já vi, ó. Primeiro, nós temos que mudar a cosmovisão e nós mudamos lendo a Bíblia e orando, não é? Se quiser um pouco mais, você vai ler o livro Pastoreio. Segundo, você faz visitas de pastoreio. E terceiro, olha aqui. Opa, eu acho que o terceiro, você faz os encontros de pastoreio. Então você tem essas três coisas que podem lhe ajudar. E você talvez aqui pergunte para mim, pastor, e quanto é que eu vou ganhar com isso? Eu já tenho tantas coisas para fazer, o que que eu ganho com isso? Tá pronto? Essa mesma pergunta, ela foi feita por Pedro. Ó, Jesus, né? Pedro falou: Senhor, deixamos tudo para te seguir, o que que nós vamos ganhar? Olha o que Jesus disse. Ó, vai ganhar muito mais neste mundo e no porvir receberá a vida eterna. E Pedro ficou tão apaixonado com a resposta de Jesus que lá em 1 Pedro 5, de 1 a 14, olha o que Pedro escreveu para a igreja, para os irmãos. Essa aqui é a despedida, é a saideira. Olha aí. Pedro disse: Pastorei o rebanho de Deus que é entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa de glória que nunca perde o seu brilho. Acho que vale a pena pastorear com esse presente que Deus está oferecendo para nós? Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Então, essas são algumas dicas do que você pode fazer para o pastoreio. Agora, eu queria deixar esse momento, pastor Marcos. Talvez alguém tenha alguma pergunta que queira ver aí, que escapou, né, que pode ajudar a gente nesse assunto do pastoreio. Mas veja, eu falo três coisas aqui, três coisas simples. Primeiro, qual é a primeira? Mudar a cosmovisão. A nossa cosmovisão é a nossa prática de pastoreio. A gente tem que ler, orar e ler. Não tem outro jeito. Dois, eu tenho que fazer visita de pastoreio. E eu sugiro aquele modelo lá, o modelo relacional, intencional, bíblico, multiplicador e do tripé, não é? O tripé. E terceiro, eu tenho que ter encontros de pastoreio. Encontros de pastoreio que são extremamente edificantes para que a gente ajude uns aos outros. Tá bom? E a recompensa está aí. Aqueles que se envolvem no pastoreio do rebanho de Cristo têm a promessa dele de receber, quando ele voltar, além da vida eterna, a coroa da glória, a imarcessível coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Tá bom? Então vamos ver se você tem alguma pergunta aí. Escapou, pastor Marcos? Vamos lá. Ana Leão levantou a mão aí. Ana, pode fazer sua primeira pergunta. Bom dia, pastor Marcos. Bom dia, pastor Edmarcena. E feliz semana para todos os meus irmãos que estão aqui. Minha pergunta, assim, o senhor até acabou respondendo antes de eu fazer, né? Mas só para me ter certeza. Esses três passos, mudar a cosmovisão, visita de pastoreio e encontro de pastoreio, são ações que o senhor está dando, são orientações que o senhor está dando para o diretor da escola sabatina, para o professor da escola sabatina ou para os dois? Eu acho que aqui, legal, aqui para os três. Para os três. Quem? Para o diretor, para o professor da escola sabatina e para os membros da escola sabatina. Por que isso? Porque se a gente quer que a coisa aconteça, nós temos que fazer. Talvez se tem algum pastor, o seu pastor da sua unidade aí, eu não sei, se o pastor da sua igreja, talvez se ele visitar os diretores de escola sabatina, é mais fácil para ele desafiar o diretor a fazer as visitas aos professores. Se os professores são visitados pelo diretor, o diretor vai desafiar os professores a visitar os membros da sua unidade. E se o professor visita os membros da sua unidade, os membros da unidade são desafiados a visitar uns aos outros, inclusive até os não crentes, para que possam ser alcançados para o reino de Deus.
Será que eu ajudei? Ajudou sim, obrigada. Então envolve todo. Então você é diretora ou professora? Sou professora, só que da classe dos juvenis. Uau, top! A melhor de todas. Você vai Pastor, visitar. Imagine você visitando os juvenis, recebendo em casa. Você não vai visitar o pai, a mãe. Você visita a família. Mas você diz: não, hoje eu vim visitar a Clarice aqui, que é aluna da minha unidade, mãe. E você chega, senta com ela, conversa, faz perguntas, ora por ela. Isso é extraordinário. Vai ser maravilhoso. pastor, eu percebi que na sua fala foi desenhada uma rede de pastoreio. O pastor visitando aí o diretor da escola sabatina, o diretor então sendo desafiado a visitar os professores sendo desafiados, os membros da escola sabatina e os membros da escola sabatina sendo desafiados a visitar outras pessoas, inclusive os afastados. Para mim, então, se tornou uma rede de alcance, né? Perfeito. Alguma outra É. pergunta? Talvez, pastor, a rede for ficar complexa, mas virou um estilo de vida. Vira um estilo de vida. Perfeito, perfeito. E ela visitando os juvenis, ela vai preparar no futuro professores de juvenis que fazem pastoreio aos membros da sua unidade. Maravilha. A Helena levantou a mão. Helena, pode fazer a sua pergunta. Oi, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Bom dia a todos. Deus abençoe todos vocês. Obrigada por essa oportunidade. Então, estava sendo falada sobre questão de a mudança de cosmovisão, né? Eu não estou fazendo uma crítica, mas a igreja ela trabalha muito, tem um trabalho muito bonito em relação a crianças, adolescentes, aos jovens, adultos. Só que na minha classe, eu sou secretária, na minha classe nós temos mais idosos. Idosos têm dificuldade de ouvir, às vezes a gente está junto na igreja, é muito barulho, eles não conseguem entender. Idosos têm dificuldade de ler por causa da questão da visão. E a gente tem dificuldade de saber como que a gente faz com que esses idosos participem mais, sabe? Sejam mais comunicativos dentro do grupo, porque acaba ficando eu, como secretária, e o meu professor, né? O professor da nossa classe falando, e são poucos que participam, poucos que partilham, por causa dessas dificuldades. Como que a gente pode trabalhar essa cosmovisão com essa classe específica, que são os idosos? Obrigada. Olha, você trouxe um tema que tem incomodado o meu coração. Esse tema também ele é muito importante. Eu tenho visto isso acontecendo. Os idosos da nossa igreja, eles estão, assim, não vou usar a expressão, eles estão sendo abandonados no que concerne ao atendimento de pastoreio. Porque eles ficam nas suas classes, alguns não vão. Você ainda fala daqueles que vão à igreja. Imagine muitos que estão em casa que não vão à igreja. Então, o que que eu sugiro? O que que eu sugiro? E eu vivi isso na minha experiência como jovem na igreja. Havia uma classe chamada classe de extensão, onde nós éramos desafiados a ir visitar aqueles idosos que não vão à igreja para ensinar a lição da escola sabatina. E eu aprendi a compartilhar a lição da escola sabatina ensinando aos idosos que não vinham à igreja. Eu era designado para visitar alguns, tá? Passar a lição para eles. Então, qual é a minha sugestão? Se começar a pastorear ele nos lares, e eles perceberem os idosos que são amados, cuidados por seu professor, eles, quando vierem à classe da escola sabatina, eles terão mais confiança em participar. E o professor também vai perceber vai perceber elementos lá no pastoreio, a casa deles, o professor vai perceber quais são as dificuldades deles e como envolvê-los nesse processo. Então, eu desafio e aconselho, se você me permite, tirar a expressão desafio, quando você aconselhar, visitando o pastoreio nos lares. Fazendo isso nos lares, isso vai mudar muito. Você vai ver que depois de um trimestre visitando, eles vão se sentir num ambiente tão familiar e valorizado, e o professor também vai aprender a fazer a abordagem de fato que atenda a necessidade deles.
e que crie a ponte para que eles possam melhor se expressar. Eu penso que por esse caminho você vai ter umas experiências. Depois, outra coisa, aquilo que o pastor Marcos falou, fazer um junto à panela com os idosos, vamos comer juntos, vamos sair juntos, alguma coisa para fazer juntos, porque eles se sentem isolados, até abandonados pelos familiares e familiares da igreja. Não é? Aí imagine, você vai à casa deles com a unidade, o irmão, vamos fazer na unidade, uma forma de pastorear, vamos ajudar a fazer uma higiene, ou limpar o quintal deles, ou fazer com a autorização deles, ajudar em casa, no que eles precisam, em suas necessidades, vai fazer uma escola sabatina viva. E eu digo, uma escola sabatina viva é uma escola sabatina que acontece no templo e nos lares. Perfeito, vamos para a próxima. Alguém tem mais alguma pergunta? Wanderson. Bom dia, pastor Marcos, pastor Edmar, bom dia a todos. Bom Eu dia. falo aqui de Brasília, de Distrito Federal. Estou super curioso em saber como é que a gente faz para adquirir esse livro aí do senhor, né? Achei bastante oportuno aí os tópicos que foi abordado aí no livro. Gostaria de saber como é que a gente faz para adquirir. Acredito que vai ser uma ferramenta muito boa para a gente poder utilizar é, na nossa missão aí da Escola Sabatina. Desculpe, perdi seu nome. O Anderson, Anderson. o Anderson, Anderson. O Anderson. isso. O Anderson, nós tivemos a última edição agora, ela acabou esgotando agora. Foram 10 mil exemplares que desapareceram. Mas você poderia conversar, conversa com o pastor Marcos aí, nós estamos produzindo, a nova edição está saindo dentro de, no máximo, 30 dias aí, e a gente pode disponibilizar para você o acesso ao livro. Você é da ABC, não é, o Anderson? No caso aqui, eu sou da Plaque, né? Aqui de Brasília. Ok, ok. Mas a gente pode ver um jeito. Tenho o meu contato aí no final, e a gente pode disponibilizar para você. Conversa também, não sei quem é o novo diretor de Ministério de Escola Sabatina aí da Plaque, tá bom? Mas a gente pode disponibilizar para você assim que sair a nova edição, Ok, pastor, muito obrigado. tá bem? Lamento não ter o suficiente para lhe atender agora. Ok, vamos lá. Mais alguma pergunta? Ok, pelo visto, acho que Pastor já deu. Marcos. Oi, pastor. Eu só vou passar só, olha, o Anderson falou do livro Pastoreio, ô Anderson, e os demais, o livro Pastoreio, olha, ele tem você vai vir aqui, essa agenda vai ser, ela além do conteúdo que é útil, a agenda de grande benefício, né? As dicas também de como você faz as visitas de pastoreio. Aqui está a agenda, em que você tem, eu até aconselho você preencher a lápis, para quem trabalha com livro, porque a lápis você pode apagar, né? Você visitou, alguém mudou, você não perde a sua agenda. A lápis com a borrachinha você faz. Então, uma agenda de pastoreio, ela ajuda muito. Ok, alguns estão pedindo aqui o livro. Pastor, quando você tiver disponibilizado aí o livro já para venda, aí você entra em contato comigo, que aí eu coloco no grupo aqui para o pessoal como eles comprarem esse livro. Ah, acho que a Ana levantou a mão mais uma vez aqui para fazer uma pergunta. Pastor, eu já tinha feito no chat e o pastor Marcos também já tinha perguntado sobre como pastorear na prática. O senhor resumiria o pastoreio na prática é essa da visita? Eu iniciaria pela visita. Primeiro, porque se a gente mudar o jeito de pensar, o jeito de fazer a igreja, o jeito de ser professor e ser diretor de escola sabatina, a gente muda tudo. Você vai perceber que o seu estilo de vida fica diferente, seu jeito de passar, a sua linguagem é outra. Às vezes você fala assim, ó, eu vou pastorear, eu estou saindo para pastorear fulano. Não, hoje é dia de pastorear a família tal. E as pessoas dizem assim, mas você não é o pastor da igreja. Não, mas eu tenho um chamado de Deus para pastorear. Qual é o seu chamado? De Pedro. Eu amo a Cristo, amo as pessoas, e eu saio para pastorear. Então você tem essa abordagem que vai lhe ajudar muitíssimo. Ok?
Isso vai lhe ajudar muitíssimo. Então, eu sugiro, a partir da escola sabatina, esse é um princípio básico. Só que aí, você diz assim, tem até uma propaganda do Red Bull, como é que diz? Red Bull te dá asas, não é? O pastoreio vai lhe dar asas. Mas você começa por onde? Você começa mudando o seu jeito de pensar e fazendo as visitas de pastoreio. Fazer visita de pastoreio não é fácil, às vezes vai exigir sacrifícios. Você está cansado, você tem dificuldade em casa, você está quebrado, mas você tem que ir lá para pastorear o outro. Então você faz essas visitas. Essas visitas ela tem que ser de modo relacional, de modo intencional, de modo bíblico e multiplicador. Então, você vai perceber que quando você é professor da sua unidade, ou diretor da escola sabatina, quando chega na igreja domingo à noite, quarta-feira, você vai gastar mais tempo com as pessoas da sua unidade. Você vai conversar com ela, ô João, como é que está? E aí, e aquele problema de saúde lá que você pediu que orasse? Eu estou orando, hein? Como é que está? O que está acontecendo? Alguma novidade? Então você vai continuar pastoreando. E priorize sempre ouvir mais a pessoa que tem a falar, ler a palavra se for necessário. Às vezes você não vai ler, você só vai ouvir, vai abraçar e vai orar pela pessoa. Mas a palavra está dentro de você e você naturalmente vai compartilhar aquilo que o Espírito está colocando no seu coração, então suas práticas bíblicas. Os encontros eles são úteis porque ele une e ele multiplica o pastoreio não sendo só de uma pessoa, mas da própria comunidade que pastoreia o outro. Espero ter ajudado aí na resposta a você. Ou você Sim, pensou em mais outra coisa no pastoreio? eu perguntei lá no chat. Essas visitas têm que ser assim programadas, pode ser surpresa, porque assim, eu vejo que do mesmo jeito que eu já fui dos dois, né? Tanto professora de adultos quanto de crianças. Eu percebo que tem ovelhas que realmente fogem dessa parte do pastoreio, elas têm medo. Então, quando a gente fala assim, olha, fulano, por exemplo, esse ano eu estou com o Ministério Lá e Família. Uhum, Aí nós temos o programa de toda sexta-feira, um pôr do sol, a gente visitar uma família, a gente leva a caixa do culto para elas, mas é uma visita relacional também, para saber como é que tá, que normalmente uhum. não fica só no horário do culto, fica sempre depois. Mas eu vejo que tem pessoas que dão desculpas. Nossa, eu não vou estar nessa sexta-feira. Não... Ai, vamos deixar para a próxima. Nessa próxima, às vezes não acontece, né? Então, assim, a Uhum. gente tem essa dificuldade. Ficam colocando empecilhos, né? Ah, eu não tenho nada para servir, não sei o quê e tudo mais. Então, a gente percebe que as pessoas parecem que têm medo disso. Nossa, vai vir na minha casa, vai perguntar como é que eu tô, talvez, né? Perguntar o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, por que eu não estou indo, por que eu não estou aparecendo. Então, assim, quando a gente antecipa, né, essa ideia de que, olha, eu vou te visitar, às vezes a pessoa acaba fugindo. Aí eu penso, né, será que pode ser uma visita surpresa? Fala, oi, irmão, vim te visitar hoje, como é que você tá? Tudo bem? Entendeu? Era essa a minha dúvida. A ideia, eu entendo. Isso acontece conosco também, pastor. Tem gente que às vezes quer visitar e a gente não consegue. Mas eu acho que tem situações de visita surpresa. Mas você pode se programar. Eu conheço professores que têm toda terça-feira à noite dia de visita de pastoreio dele. E já aconteceu de o pastor estar visitando alguém e ele está saindo da casa. Ah, o irmão fulano saiu daqui agora. Ele visita uma família toda terça-feira. Mas como disse a Eva sugeriu aqui, você pode levar um lanchinho. Você pode dizer assim, Joana, ó, terça-feira eu vou lhe visitar uma hora e vou levar um pão para você. Eu preparei um bolinho aqui, vou levar para você. Ok, você soma. Não, eu comprei uma banana, um mamão que está lindo. Achei umas mexericas aqui. Tem tempo de mexerica, né? Agora, eu tenho aqui, pelo menos aqui onde eu estou, onde eu moro. Eu tenho umas mexericas que eu encontrei, linda, linda. Eu vou levar para você na terça-feira que eu estou lhe visitando. Então, você vai nesse processo acompanhando e você vai quebrando. A pessoa já lhe espera. Então, com o passar do tempo, no começo a pessoa vai pensar que você vai para cobrar, não, mas ela vai perceber que você está ali para ajudar. Com o tempo vai ficar muito natural isso aí. Um Maravilha, abraço, Noé, para maravilha. você também, viu?
Pastor, já estamos aqui nos encaminhando aqui para os minutos finais. Tem o momento do sorteio, mas a gente já quer agradecer de fato esse momento de consultoria, né? Vamos chamar de pastoreio também, né? Esse é o momento de troca de experiência, esse é o momento em que a gente já pega um pouquinho da experiência do pastor e já traz para a nossa vida, e a gente vai crescendo, vai se fortalecendo. O Vinícius fez um comentário aí sobre o 7Me. E eu imagino que ele mencionou aí o 7Me, porque no 7Me tem um bloco, e esse bloco serve também como pastoreio. Porque lá dá para mensurar o estudo da lição, lá dá para mensurar as visitas, dá para mensurar todo essa parte aí mais de dados de pastoreio. Ok. Ok. E eu acho que para fortalecer essa fala do 7Me, no próximo encontro, que será domingo às 9 horas, nós vamos ter o Rodrigo Romanelli. Rodrigo Romanelli é quem cuida da parte do 7Me na divisão sul-americana. Então ele vai passar então aqui uma aula, ou na verdade são duas aulas que ele vai ter conosco, falando sobre o benefício do 7Me também com essa visão de pastoreio. Ele vai mostrar ferramentas, como utilizar, qual o benefício do professor ao utilizar essa ferramenta do 7Me. Então eu já quero adiantar que na próxima aula nós vamos ter aqui como professor o Rodrigo Romanelli, ele é da divisão sul-americana, cuida também dessa parte do ACMS, do sistema, mas ele também trabalha nessa parte aí do 7Me e vai dar uma aula. Por isso, professor, eu já quero convidar ou pedir para que você convide sua secretária, tanto a secretária da unidade de ação quanto a secretária da escola sabatina. E você, professor, faça parte também desse encontro. Domingo que vem, você, diretor, você, professor, secretário de escola sabatina, não pode perder, porque vai ser extremamente relevante para você usar essa ferramenta como pastoreio também da sua unidade de ação. Vamos às perguntas, pastor Edmacena, mais uma vez. Muito obrigado pelo tempo que você dedicou. Quero deixar aberto para que você faça aí seus apreciamentos aí finais. Olha, Pastor Marcos, primeiro pela honra de participar com vocês. Eu amo o estado de Goiás e amo todos os goianos que a gente pôde trabalhar. O Noé apareceu ali, deu boas recordações. Mas eu queria só dizer mais uma coisinha. O Anderson lembrou aqui para gente que as visitas não devem ser, as principais, as primeiras não devem ser demoradas. Mas se você falar menos e você perguntar, as pessoas vão falar. Às vezes a pessoa vai embora e diz assim: Nossa, fulano esteve aqui, nossa, tomou meu tempo. Mas a pessoa, só ela falou. Mas ela vai querer que você volte porque valeu a pena. Ok? E eu vou ler um texto da irmã White no livro Obreiros Evangélicos. Ela diz o seguinte: O maior mestre, o maior professor que o mundo já conheceu foi o mais definido, simples e prático em suas instruções. Então, se você for assim, na visita vai ser bênção. E ore, porque Deus vai fazer grandes coisas em sua vida. E vou dizer uma coisa agora, viu, pastor Marcos? Finalizando. Você antes não sabia como fazer. Você não tinha a responsabilidade, você estava desculpado disso aqui, mas agora você sabe, você tem um chamado. Se você ama Cristo, você vai pastorear a pessoa e vai fazer discípulo que pastoreia pessoas. E eu quero, um dia que eu me encontrar, eu quero ver coisas lindas que de lá, que, não, talvez a gente não se encontre plenamente aqui, mas talvez lá no céu. Oh, pastor, lembra aquele dia eu estava pastoreando e foi assim, assim. Vai ser gostoso eu ver essa revelação divina. Obrigado, pastor Edmacena. Estou vendo aqui um feedback. Coloca um feedback aí também no grupo do WhatsApp aí, o que que você está achando, o que que você sentiu dessa aula. Cada dia nós temos professores que trazem profundos conhecimentos, não só teóricos, mas principalmente práticos, porque isso é o que a gente precisa também. E aí, essa praticidade realmente faz a unidade de ação se tornar uma unidade de ação diferenciada. Obrigado, pastor Edmacena. Que Deus abençoe ricamente. Qualquer hora a gente se encontra, viu? Vamos para o sorteio, vamos para o sorteio. Segura aí agora, não digita agora, porque agora a resposta vai ser no grupo do WhatsApp, tá bom? Quem responder primeiro
vai levar então o prêmio. E a gente vai sortear algumas coisas aqui. Vamos sortear aqui lição de escola sabatina já do próximo trimestre. Vamos sortear aqui suco de uva da Superbom, o especial, tá bom? Vamos sortear aqui também granola da Superbom, fantástico para você tomar o seu de jejum ali com aquele iogurte jogando uma granolazinha por cima, tá bom? Então, vamos lá, as perguntas. Pastor, esse momento é muito esperado porque eles ficam respondendo pelo WhatsApp. E quando eu faço a pergunta, um monte de gente aqui aparece no WhatsApp digitando ao mesmo tempo. Eu acho interessante essa corrida que eles têm para digitar rápido. Então vamos lá, eu vou fazer então aqui a primeira pergunta. Primeira pergunta, eu imagino que essa tá bem fácil, tá bom? Essa tá bem fácil, mas só responde aquela pessoa que ficou antenada. Eu vou pedir aí para você segurar aí. Agora preste atenção na pergunta. Quem responder primeiro leva o primeiro prêmio. O primeiro prêmio é o suco de uva da Superbom, aquele que é especial, não é aquele mais comum, não, é o especial, tá bom? Qual, olha a pergunta, qual o requisito básico para pastorear pessoas? Valendo? Nossa, a quantidade de gente digitando aqui ao mesmo tempo. Uau, já temos um ganhador, já temos um ganhador. Ana Caroline Leão, amar a Jesus. Tá certo, pastor? Ok, seu áudio ficou fechado agora aí. Opa, repete a pergunta. Qual o requisito básico para pastorear pessoas? Ela botou amar a Jesus Cristo, amar a Jesus. É isso mesmo. Parabéns. Parabéns. Ganhei! Maravilha, parabéns, parabéns, Ana. Depois você entra em contato, Ana, com a nossa secretária, que é a Rafaela, e aí ela vai alinhar com você como vai fazer chegar esse suco de uva aí na sua até você. Vamos lá. Obrigada. Várias pessoas aqui acertaram, viu? Mas a Ana foi mais rápida do gatilho. Vamos lá. Então, segunda pergunta, valendo então uma granola da Superbom para você tomar o seu de jejum com aquele iogurtezinho maravilhoso. Vamos lá. Essa também tá fácil, mas vai ser, só vai responder quem prestar atenção, quem prestou atenção e quem for mais rápido no gatilho aqui. Vamos lá. Qual, opa, qual o segundo passo para pastorear pessoas? Nossa, a quantidade de gente respondendo aqui ao mesmo tempo. Vamos lá ver quem saiu. Não, eu não vou dar de novo para Caroline, porque ela já ganhou, mas tem aí, ainda está valendo, ainda está valendo. Não, não saiu. Carolina, deixa eu ver aqui. Opa, Rita. Não, Caroline Souza. Caroline Souza ganhou então aqui o segundo prêmio, que foi a Caroline, Caroline Souza. Caroline, desculpa, Caroline. Caroline, você respondeu aqui que o segundo passo é orar. Pastor, tá certo? Bateu na trave. Bateu na Uau, trave. Porque o primeiro passo, orar, veja só, vem de mudar a cosmovisão, que é o primeiro passo. Então, é orar e ler a Bíblia. O segundo passo é fazer visitas de pastoreio. É começar a praticar o pastoreio. Enquanto ora e lê, pastoreia pessoas. tá. Então, segundo a resposta do pastor, visitas de pastoreio. Seria essa a resposta? Isso mesmo. Pronto. Porque Ok. orar e ler está no primeiro passo. Ok. Ela Então, bateu na trave. segundo a resposta do pastor, eu achei que eu também tinha respondido essa, mas segundo a resposta do pastor, é visitas de pastoreio. Quem respondeu foi a Sara Furtado. Sara, você acaba de receber aí o prêmio, o segundo prêmio. Entre em contato com a Rafaela, que ela é a nossa secretária, tá bem? Vamos lá. Terceira e última pergunta. Essa valendo já a lição da Escola Sabatina do próximo trimestre. A pergunta é: qual o livro indicado para pastoreio? Nossa, olha, tanto de gente digitando. Isso aqui é bonito, pastor.
Um botou aí a Bíblia, é legal, mas eu quero o livro indicado que foi apresentado. Uma colocou aqui Evangelhos, Evangelhos. Nossa, parabéns, Brenda. Aqui a Brenda respondeu, pastor Edmacena, pastoreio, missão para os filhos de Deus. Tá certa a resposta? Olha, o livro principal é a Bíblia, É, a ok? pergunta, pastor, eu sei. A pergunta foi Além em da Bíblia, além da isso. Bíblia que o pastor Marcos falou, o livro chama-se Pastoreio, Missão dos Filhos de Deus. Então, Perfeito. quem respondeu Missão dos Filhos de Deus, esse acertou. Ok. Vamos fazer o seguinte. A Brenda respondeu assim: pastoreio, missão para os filhos de Deus. E a Gisele respondeu: pastoreio, missão dos filhos de Deus. Me ajuda É, nessa a, situação aí, pastor. é o segundo, Missão dos Filhos de Deus. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ô, dá para ver? Ô, deixa eu Ô, não pegar vai aqui. dar, pastoreio, não deu Vai para dar, ver. não. Não vai dar para ver, pastor. Tá embaçado. Tá. Mas É então, Missão dos Filhos de Deus. ok. Brenda, você bateu na trave e quem leva o prêmio então é a Gisele Scalco, pastoreio, missão dos filhos de Deus. Tá bom? Ok, gente, foi bom mais uma vez participar desse momento e eu quero te dar agora o dever de casa. Sabe qual é o dever de casa? Você vai escolher na sua unidade de ação uma pessoa para ajudar na formação da sua equipe, que é o responsável pelo relacionamento. Lembra que na primeira aula nós fechamos que a pessoa responsável pela comunhão da unidade de ação seria o professor, tá bom? Então você já foi convocado, já foi chamado, já foi eleito, já foi nomeado automaticamente responsável pela comunhão da sua unidade de ação. Hoje você vai sair com uma tarefa para escolher uma pessoa para te ajudar nessa equipe, que vai ser a pessoa que vai cuidar do relacionamento. E aí, relacionamento envolve junta panela, passeio, piquenique, visitação. Essa é a tarefa de hoje, tá bom? Escolha uma pessoa para te ajudar na equipe e essa pessoa vai ser responsável pela visitação, pastoreio, e também junta panela e outras coisas mais. Relacionamento, tá bom? Escolhemos já uma pessoa para comunhão e hoje você vai escolher uma pessoa para te ajudar no relacionamento da tua unidade de ação. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro, domingo que vem, às 9 da manhã, com o nosso palestrante Rodrigo, falando só sobre 7Me e o benefício para o professor da unidade de ação. A transmissão vai ser pelo YouTube da semana que vem, tá bom? Fica mais fácil, várias pessoas não conseguiram entrar porque essa ferramenta do Zoom, nem todas as pessoas têm disponível, e o YouTube, todo mundo, é só clicar no link aí, fica mais fácil. Então, próxima aula a gente já vai ter via YouTube. Que Deus abençoe, um grande abraço. Pastor, você pode fazer a oração final? Tá, o seu microfone está fechado. Gente, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo que passamos juntos, refletindo sobre os planos que o Senhor tem para o seu povo e para a escola sabatina. De modo especial, lhe pedimos, derrame sobre cada diretor, sobre cada professor, cada pessoa que nos assistiu e participar conosco agora, que receba novos dons de pastoreio para cuidar do rebanho que o Senhor tem confiado a eles e à sua igreja. Derrame sobre cada um, Senhor, as suas bênçãos abundantes, para que eles possam compartilhar com as pessoas que eles estarão pastoreando. E fica conosco, nos dê uma semana rica e nos faça uma escola sabatina viva, que acontece no templo e nos lares, ao pastorearmos uns aos outros. Nós te oramos em nome de Jesus. E todos dizem amém. Bom restante de domingo para cada um de vocês.
cuidem para escolher a pessoa responsável pelo relacionamento da sua unidade de ação e que sua unidade de ação se torne poderosa, uma unidade de ação missionária para a honra e glória de Deus. O pastor vai compartilhar com a gente o material, não é isso, pastor? E aí, Uhum. coloca aqui no grupo para deixar vocês aí com todo esse material, tá bom? Deus abençoe a todos e um bom dia. Pastor Marcos, já está no grupo, hein? Ok. Abraço, amigo.